Seja a paz do Senhor com todos que escutam a nossa voz e que o príncipe da paz reine em cada vida. Ele está reinando aqui. Ele é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e o nosso querido e amado Salvador. Hoje nós vamos estar falando acerca de um assunto muito importante para todos, os que estão aqui, os que são salvos, por os que não são salvos. O assunto vai tratar exatamente acerca disso. E, por conseguinte, eu quero colocar todos que me escutam no seu devido lugar, sabendo o que é que vão ouvir. Eu vou ler um capítulo da Palavra do Senhor e, enquanto eu vou lendo, eu vou comentar alguma coisa do que estou lendo. Agradecia que os irmãos abrissem vossas Bíblias, eu já vou dizer aonde, e os irmãos vão nos acompanhando a leitura. Eu vou ler mais do que vou falar. Não vai ser uma pregação, vai ser uma leitura comentada. É o que vai acontecer pela graça de Deus. Para isso, visto que é de um tanto quanto diferente, os irmãos, juntamente comigo, vão orar ao Senhor para que o Senhor abençoe o teu ouvido e o teu coração. Porque os nossos ouvidos é o canal que recebe a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Pai eterno, Tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Tu és o nosso Pai. Então, Senhor, nós temos tudo e mais do que aquilo que nós necessitamos. Guia, Senhor, o nosso pensamento, nossa língua. Guia, Senhor, o nosso ouvido que vai ouvir, Senhor. Seja a Tua unção uma realidade em cada vida, para que a Tua santa e poderosa palavra faça aquilo para o qual o Senhor a enviou. Pai bendito, no nome santo do Senhor Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Abram vossas Bíblias, por favor, em Éfeso, capítulo 2. Enquanto estão abrindo suas Bíblias, vão ouvindo o que tenho para dizer. A igreja de Éfeso, vão abrir as Bíblias em Efésios, capítulo 1. Aliás, capítulo 2. Então, deixe-me falar alguma coisa acerca de Efésios. A igreja de Éfeso é uma das igrejas locais mencionada no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. O início dessa igreja foi registrado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Depois, a igreja de Éfeso tornou-se a destinatária de uma epístola paulina e de uma das 7 cartas do Apocalipse. Esta cidade, Éfeso, foi uma das cidades mais importantes na Ásia e, por uma triste razão, era a cidade mais conhecida no mundo inteiro, porque lá estava o templo da deusa Diana. Além disso, muitos judeus moravam ali, nessa cidade, e tinham liberdade para seguir com suas práticas judaicas. Quem fundou a igreja do Senhor Jesus em Éfeso foi o apóstolo Paulo. A Escritura Sagrada é tão profunda, mas está escrita de forma que parece que foi escrita em nossos dias, atualmente. Quando nós lemos, parece que está acontecendo na hora o que está escrito. Se nunca repararem nisso, prestem atenção de hoje em diante. Deixe-me adiantar um pouco e já vamos à palavra de Deus. Eu vou ler e comentar acerca da diferença entre ser salvo e não ser salvo. Quantos irmãos não ouviram o que eu disse? Amém. Deixe-me adiantar. Eu vou exigir dos irmãos o máximo da vossa atenção.
E se algum irmão não prestar atenção, eu vou mandar um telefonema ao irmão para o acordar. Eu vou ler e comentar acerca da diferença entre o ser salvo e não ser salvo. Diga comigo, ser salvo e não ser salvo. Diga, ser salvo e não ser salvo. Não há nada neste mundo mais importante do que a salvação da alma humana. Este assunto tirou o Senhor Jesus do lugar em que estava, no seu palácio de cristal, para encarnar Deus entre o homem. É verdade, é a palavra melhor que eu já ouvi. Aleluia. Sabe o que quer dizer aleluia? Louvai ao Senhor. É verdade. Então, os irmãos já abriram as vossas Bíblias. Vamos começar então. Efésios 2, verso 1. Claro, capítulo 2 já é o segundo, já é o primeiro capítulo vem tratando desse assunto. Aliás, mais 2 ou 3 capítulos tratam deste assunto, mas eu tenho que começar num lugar, por isso a leitura que eu vou fazer começa assim. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Claro, já vem falando acerca deste assunto, e além do que já falou no capítulo 1, agora entra no capítulo 2, e diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós vamos saber quem foi que vivificou e a quem foi que foi. O primeiro verso não diz, mas dá a entrada. Em que, neste tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e dos poderes do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é que não está compreendendo isso, meu Deus? Quem é que tem louvores e glórias para dar a Deus por não estar mais, não ser filho da desobediência? Glória a Deus. Que se lixe a religião. A religião é para trazer a Jesus. Há um meio de trazer a Jesus. Um templo, um púlpito, um instrumento, isso é religioso. Para trazer a Jesus. Não fique ninguém na religião. Venha a Jesus. Eu vou ler o verso 2 só rapidamente. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe Satanás. É o que é. O príncipe do ar. Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais todos nós, Paulo também, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Quem são estes nós aqui? Eu e os irmãos, e todos aqueles que já são salvos pelo poder do Senhor Jesus, pelo poder de Deus. Nós já fomos como os filhos da desobediência. Houve um momento, um dia e uma hora na nossa vida em que nós aceitamos o Senhor Jesus e daí começamos a seguir o Senhor Jesus. Não somos mais filhos da desobediência. Temos um lugar marcado no céu. E espero, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Para vocês para quem? Para os discípulos do Senhor Jesus. Se alguém me ouve que ainda não deu o seu coração a Jesus, o esforço das minhas palavras e tudo que eu estou fazendo é exatamente por causa disso. É para alguém que me está ouvindo que não deu sua vida, seu coração a Jesus, faça o mais depressa possível. Chama a ambulância espiritual para o levar aos pés de Jesus. É de emergência.
Verso 4. Mas Deus, que é riquíssima misericórdia, vamos dizer juntos, riquíssima misericórdia, vamos, riquíssimo é misericórdia, glória a Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós, ainda, nós quem? Os salvos, os crentes, estando nós nas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Glória a Deus. E, não só, e nos ressuscitou juntamente com Ele, Jesus. Pergunta para as irmãs e para os irmãos. Quem é o irmão que está aqui que já ressuscitou? Levanta-me a tua mão para mim ver. Oh, pastor, eu não vou levantar a mão, eu nunca morri, como é que... É verdade. Nenhum de nós está aqui e nunca morreu. O problema é que nascer morto. O problema é que todos que estão aqui e em qualquer país do mundo nasceram mortos. Em delitos e pecados, coitadinho do bebê. Mal sabe, não sabe ainda que está neste mundo e já tem esse carimbo em cima de si. Herdou do nosso vovô Adão e Eva. Mas as coisas são como são. No eterno propósito de Deus, já havia um Senhor Jesus Cristo pregado numa cruz. E levaram-no para a sepultura. E ao terceiro dia o Deus Pai ressuscitou a Jesus para que todo aquele que já nasce morto receba a vida e vida eterna. É o que é. Verso 7 diz assim, o 6 faz ligação com o 7, é óbvio. E nos ressuscitou juntamente com Ele, com Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Por estas palavras, quem está em Cristo, quem já entregou a sua vida a Jesus, quem crê em Jesus como seu Salvador, já está assentado. Por que é que a Bíblia está dizendo que já está assentado se nem todos ainda estão no céu? É porque para Deus não há tempo passado, tempo presente e tempo futuro. Isso não existe na memória, no ser de Deus. Para Deus, tanto é presente como é passado como é futuro. Então, nós ainda nem sequer morremos, e ninguém tem pressa para isso, acredito, mas já tem um lugar marcado para estar assentado com Jesus nos lugares celestiais. Só sentado com Jesus já era bom, mas ainda por cima diz aonde? Nos lugares celestiais. Muito bem, vamos continuar para não fazer uma pregação desse verso. Para que foi que isto tudo acontecer? Por que tudo isso aconteceu no plano divino? Verso 7 responde, para mostrar nos séculos vindouros e no tempo futuro as abundantes riquezas da graça de Deus pela sua benignidade e bondade para conosco em Cristo Jesus. Presta atenção, tudo o que nós somos e pretendemos ser, espiritualmente falando, é em Jesus. A única moeda que passa no banco eterno é o nome de Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, todo-poderoso, etc, etc. Mas em Jesus. Foi Deus todo-poderoso que quis e quer que assim fosse no seu Filho. E quem não crê em Jesus, me perdoe, mas é verdade, não é salvo, não é filho de Deus. Desde criança eu sempre vi, todos somos filhos de Deus. Isso não é verdade, soa bem ao nosso ouvido, mas isso não é verdade. Não é isso que a Bíblia sente. Jesus morreu e ressuscitou para que todo aquele e aquela que nele crê venha a ser filhos de Deus. A Bíblia está cheia disso, nomeadamente no Novo Testamento, é claro.
não entrega a sua vida a Jesus, não é filho de Deus. Fique descansado, que eu já sei, eu não tenho as chaves do céu. Não sou eu que tenho as chaves do céu. Eu não estou aqui nem para fechar o céu e nem para abrir o céu para ninguém. Eu vim aqui preparado para vos falar da palavra do Senhor. Quem não tem Jesus e está perdido, não entra no céu. Não digam que isso é falar sem amor. O meu coração está compungido, porque estou ouvindo com os meus ouvidos a minha boca dizer isso. Mas é a verdade. O pregador também tem inconveniências pessoais e essa é uma delas. E a verdade é para ser dito. Diz-me lá, estava sendo julgado o Senhor Jesus por um certo cavalheiro e ele disse-me, o que é a verdade? Até hoje, Jesus não lhe deu resposta. Jesus disse e foi dito acerca de Jesus, essa é a verdade, o caminho e a luz. A verdade é Jesus. E Jesus é a verdade. Será que isto é alguma coisa? Traz-me algum benefício? É saber que isso que tu estás falando vale a pena guardar? Vale a pena guardar? Não, vale a pena obedecer. O dia que eu começar a obedecer, não é mais filho da desobediência, como nós lemos há momento. A palavra de Deus é coisa maravilhosa, sabe? E a maior necessidade do ser humano é inclinar-se à palavra de Deus, porque a palavra de Deus leva a pessoa a Jesus e Jesus leva a pessoa ao céu, à vida eterna. Muito bem, vamos ao verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom, dádiva de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação sua, de Deus, realizada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, ou seja, essas boas obras, Deus preparou para que andássemos nelas. Esse plural aqui trata-se do apóstolo Paulo, que está escrevendo à igreja em Éfeso, e ele diz assim, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou. Deus preparou as boas obras para os seus filhos as praticarem. Não para serem salvos por elas, salvos por Jesus. E depois de salvo, praticar as obras que Deus tem para nós realizarmos. Ninguém, fique claro, ninguém é salvo pelas boas obras. As boas obras é o fruto de quem é salvo. E pensava que havia um amém ou aleluia, mas já está mais para o outro lado que para o lado de cá. Muito bem, vamos agora ao verso 11, que diz assim, portanto, agora o recado vem mais direto. Até aqui o correio passou e deixou a carta, mas agora vem mais direto, já o envelope foi aberto. Preste atenção. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, isto era, os irmãos da igreja em Éfeso, mas hoje é a palavra de Deus, é para os irmãos que estão aqui no 414 Rock Street, ouvindo-me, e mais para quem queira ouvir. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Isso é a coisinha mais complicada que os irmãos já ouviram, mas eu vejo por isso em outro vocabulário, em outras palavras, para os irmãos compreender o que é que está se passando aqui. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios, não eram judeus. É o que é. Isso tudo que os irmãos já viram ler é o que é. Vocês não eram judeus,
eram gentios e eram acusados pelos judeus porque vocês não eram assim. É o que quer dizer essa circuncisão aqui. Estudo mais isso em casa, eu não tenho tempo para explicar os miudezas daqui. Então, no verso 12 diz assim, que naquele tempo, no tempo que passou, no tempo que vocês não tinham dado a vida a Jesus ainda, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Eis aqui está o verso anterior, está tratando dos judeus que atacavam os gentios porque não eram do povo de Deus. Mas vem Jesus para dos dois povos fazerem um povo só. Abra a tua boca e glorifica a Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Glória ao Senhor. Muito bem. Verso 12. Agora eu deveria ser me sangar, tá bom? Naquele tempo estavais sem Cristo, os gentios, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O gentio não tinha direitos nenhuns. Não era o povo de Deus, não era o povo de Israel, não era o povo judeu. O gentio era as gentes do mundo. Continua no verso 13. Mas agora, naquele tempo foi assim, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Esse aqui está. É necessário que a pessoa que nasce da forma como nasce tenha um encontro com Jesus para que haja essa mudança que está aqui neste verso. Antes era assim, mas depois que vocês aceitaram Jesus, é diferente. Continua sintonizado. Porque, o verso 14, porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação. Não era nenhuma parede, isso é uma linguagem apropriada, é claro. Então, deixa eu ler do princípio. Porque Ele é a nossa paz, Jesus, o qual de ambos os povos, do judeu e do gentio, fez um só, e derribando a divisão que havia entre um e outro, que estava exatamente ao meio. Agora o verso 15. Na sua carne, na carne de Jesus, Ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos de Moisés, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Outra vez, já é a terceira vez, para dos dois criar um novo homem. Antes foi um novo povo, agora um novo homem, fazendo a paz entre judeu e entre gentio. E pela cruz, reconciliar ambos, fazer as pazes dos dois, um com o outro. E pela cruz, com licença, qual é a cruz? Não é a cruz que anda ao peito, pendurada num cordão. Não é a cruz pregada numa parede, seja onde for. É um tipo, anuncia, fala a cruz de Cristo. Mas pela cruz, pela morte do Senhor Jesus na cruz, no Monte Calvário, reconciliou os dois com Deus, fez as pazes entre os dois povos, judeus e gentios, fez as pazes com Deus em corpo, matando com ela as inimizades, o ódio, a cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, matou, destruiu o ódio que havia entre os dois povos, entre o judeu e entre o gentio. Verso 17. E vindo ele, Jesus, evangelizou a paz. Por isso nós nos saudamos com a paz do Senhor Jesus. É exatamente por causa disso. A paz é uma coisa maravilhosa. Só sabe quem é a paz, quem goza a paz.
Não é quem não tem paz. Quem goza a paz é que sabe o que é paz. A paz na tempestade. A paz no pranto. A paz na dor. A paz no sofrimento. Mas é a paz de Deus. Deixa-me dizer rapidamente qual é a diferença. Para que haja paz no mundo, é necessário que não haja guerra. Mas para haver paz no nosso coração, é suficiente Jesus estar em nosso coração. Não tem nada a ver com as bombas e com os canhões, etc, 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 etc. Compreende? Paz do mundo é uma coisa. Mas como é que tu tens a paz do Senhor e estás chorando para aí como uma criança? Ou porque é que tu tens a paz do Senhor e estás sofrendíssimo, mas não sei o quê? A paz do Senhor está no coração, no espírito. O coração é o espírito. O coração não tem lugar para outras coisas, está cheio de músculos e sangue, etc, etc. Isso é uma forma muito antiga que já vem desde o princípio. Mas o coração, então, é o nosso espírito, o que nós somos. Não vamos andar mais aqui, senão vamos desviar muito. Muito bem. Verso 18. Porque por ele... Outra vez, está confirmando o que já foi escrito. Porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em mesmo Espírito. O apóstolo Paulo está falando com a igreja e ele chama de ambos, a mim e a igreja, a Paulo e a igreja, agora tenha paz em Cristo Jesus. Porque já deixou o caminho da obediência, da desobediência. Eram filhos da desobediência, eram filhos do maligno. Desculpe, mas é o que está na Bíblia. Alguém pode dizer assim, não tens que pedir desculpa. Eu sei, mas eu sou assim. Eu estou falando da palavra de Deus, eu estou falando para pessoas como eu, que estão como que ofender, mas a verdade é essa. A verdade às vezes pisa. Porque por ele... ambos temos acesso ao Pai em mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, forasteiros, mas concidadãos uns com os outros, dos santos e da família de Deus. Irmãos, vamos dizer graças a Deus. Graças a Deus. É verdade. Como nós somos... nós só escapamos. Nós escapamos por um triste, só porque damos nossa vida a Jesus. Só porque seguimos a Jesus. Não somos melhores do que ninguém e nem queremos mesmo ser e não tem como ser melhor do que ninguém. O que nós somos, o somos em Cristo Jesus. Mas o mais importante é que os que já são de Cristo Jesus, já são dele. Mas os que não são... os braços de Jesus estão abertos para abraçar os que ainda não são. Não é que os que já são tiveram mais sorte ou menos sorte. Os que tiveram a obedecer ao chamado do Evangelho. Mas os braços de Jesus ainda estão abertos para receber a todos aqueles que vierem a Ele. Muito bem. Não somos nem estrangeiros, nem forasteiros. Isso quer dizer... eu vou ter que explicar isso pelo menos para alguns irmãos. Por exemplo, o português é estrangeiro nos Estados Unidos. Forasteiro, por exemplo, e vive em Massachusetts. Se for para Rhode Island ou qualquer outro estado, ainda estou no mesmo país, mas estou num outro sítio, é forasteiro. O habitante de uma cidade, em outra cidade, é forasteiro. Muito bem. Então, para ficarem sabendo o que é que isso quer dizer. Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Ora, sabe uma coisa? Não brinque com o número 12 dos apóstolos. Crentes e não crentes, não se brinca com os apóstolos. Os 12 apóstolos, embora alguns nomes nem sempre apareçam na história bíblica, os nomes dos apóstolos são sagrados 3 vezes. Se nunca viste isso, ficas a vendo agora. Não se brinca com os apóstolos nem com coisa semelhante. Os discípulos do Senhor são milhares, talvez bilhões, não sei. Os discípulos são muitos. Os apóstolos foram sem
e serão 12. Então, os fundamentos da Nova Jerusalém inclui os apóstolos aí. É pena a gente não ter uma eternidade para falar nisso. Talvez no céu, quando a gente já vai ter muito tempo para falar essas coisas. Vamos terminar. Estamos quase chegando ao fim do capítulo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, que afinal de contas, trocado em miúdos, é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, edificados sobre o Evangelho dos apóstolos e dos profetas. Os profetas estão envolvidos no Evangelho, certamente. Eles não sabiam, não se diz a ninguém, eles não sabiam, mas eles anunciaram que vinha o Evangelho. Isaías e não só, a boca cheia. Então, está aqui confirmado, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ok, é uma pedra muito importante que os edificadores usavam naquele tempo. Muito bem. No qual, verso 21, no qual todo o edifício, esse edifício refere-se tanto à pessoa como à igreja, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Meu Deus, só, preste atenção, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. O Senhor está aqui nesse templo, mas o templo que o Senhor está falando aqui é a nossa vida, é o nosso espírito. Deus vive nesse templo, através da pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo representando Deus, Jesus, os céus e tudo que há, vive no teu coração quando o deres a Jesus. O filho da desobediência, agora mesmo, tem a oportunidade de convidar Jesus a entrar no seu coração e passa a ser templo de Deus, de Jesus, através do Espírito Santo. Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus. E Deus é Deus. E Jeová é Deus. Assim é que é a apresentação. Jeová é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo representa os três juntos. Como é Espírito, cabe em qualquer lugar. No coração daqueles que dão a sua vida a Jesus, que seguem a Jesus. No qual também vós, isto é, Paulo está falando para a igreja, está dizendo, vocês, a igreja, neste caso a palavra do Senhor está dizendo, vós, que sois do Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Graças a Deus, amados irmãos, pela sua palavra, nós terminamos aqui. Para todos aqueles que nos estão escutando, queremos fazer uma oração neste momento. E se alguém daqueles que nos estão escutando aqui no templo e fora do templo necessitam de uma certa direção da parte de Deus, seja o que for, o pastor Rafael está subindo, ele vai terminar essa reunião com oração. E então, se alguém dizia eu, os irmãos podem ficar de pé. Dizia eu, se alguém que nos escuta quer alguma coisa, alguma bênção da parte do Senhor, levante a sua mão no seu quarto, onde quer que esteja, levante a sua mão, porque o Espírito Santo está ao teu lado, à espera que o deixes fazer alguma coisa. O pastor Rafael estará orando também acerca deste assunto. Ora, Senhor. Eterno Pai, graças te damos, ó Deus amado, por esta manhã maravilhosa, Senhor, na tua presença. Obrigado, Senhor. Glorificamos o teu nome pela beleza de sua santidade, ó Deus. Glorificamos o teu nome pela tua chamada de atenção segundo a tua palavra, meu Pai. Continua usando o teu servo para falar de ti, Senhor, das tuas grandezas, Senhor amado, e da tua obediência, Senhor, da nossa obediência para contigo, ó Deus.
Nos ajuda, Senhor, nesses dias difíceis, Senhor amado, a entender a Tua palavra de acolhimento, de salvação, Senhor, da graça, Senhor. Te agradecemos por este tempo de graça, Senhor amado, que o Senhor tem aberto, Senhor, para que possamos ainda nestes dias, Senhor, glorificar o Teu nome e falar, Senhor, do plano da salvação às nossas famílias que ainda não tiveram um encontro contigo, aos nossos amigos, Senhor amado, este mundo que ainda não teve um encontro real contigo, como o Teu servo falou, cheio de religião, mas vazio de Ti. Perdoa, Senhor amado, suas fraquezas e nos dá graça, mais graça, da Tua graça, para falarmos desse plano eterno que é, Senhor amado, a Tua salvação, para que cada um receba de graça, Senhor, o que nós também um dia já recebemos, Senhor amado, a Tua salvação, a vida eterna no Teu Filho amado, meu Pai. Eu Te peço, Senhor amado, que o Senhor continue desvendando, Senhor, os nossos olhos, Senhor amado, nos purificando dia após dia, Senhor, porque queremos crescer segundo a Tua palavra. Meu Pai, Te pedimos também neste momento, Senhor, por essas vidas, sim, meu Pai, essas vidas que nos ouvem, que nos escutam, que ainda não tiveram um encontro contigo, Senhor, que hoje ainda é cedo, o tempo ainda não passou, a porta da graça ainda não fechou. Tem misericórdia, meu Pai. Também Te pedimos, Senhor, por toda a mão que foi levantada na Tua presença, Senhor, por todas as mãos que foram levantadas na Tua presença, Senhor, entrando no trono da Tua graça, para Te pedir misericórdia, perdão, compaixão, Senhor amado, e Te pedindo cura divina, cura espiritual e cura física, Senhor, aos nossos corpos, Senhor amado. Te pedimos, Senhor, faz aquilo que o homem e que o médico natural não pode, mas o Senhor é médico por excelência. Senhor, nós Te pedimos humildemente, Senhor, sabemos que o Senhor é o Deus que trabalha e por isso nós já chegamos a Ti, pedimos misericórdia, Senhor, e queremos que o Senhor, na verdade, nos ama com amor infinito. Pai, Te agradecemos por tudo isso, ó Pai, e por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo enquanto a Tua igreja estiver aqui na terra. Pai Santo, nós Te agradecemos por esta manhã maravilhosa, em nome que é sobre todo o nome, no nome do Teu Filho e querido amado Jesus. Amém. Amen.